Segunda Guerra Mundial acabou há 78 anos. Nós já sabemos disso. Mas hoje, neste canal, neste vídeo, nós viajaremos para o dia em que a guerra fez 1 ano. Vamos lá? Eu sou Raquel Rangel Cesário e este é o livro Diário de Berlim, de William Shirer. Um livro escrito enquanto as coisas estavam acontecendo, pela visão, claro, deste jornalista norte-americano. E aqui ele nos diz, desde Berlim, no dia 29 de agosto de 1940, 3 dias depois do primeiro grande bombardeio que a cidade de Berlim vivenciou. Então, em 29 de agosto, os aviões ingleses voltaram em grande número durante a noite passada e, pela primeira vez, mataram alemães em plena capital do Reich. A relação oficial diz que foram mortas 10 pessoas e feridas outras 29. Na Koteburgerstrasse, perto de Tempelhof, que os ingleses provavelmente queriam alvejar, e não muito longe da estação de Gorlitzer, que também devem ter procurado atingir, 2 bombas de 50 quilos explodiram sobre a rua, arrancaram a perna de uma guarda contra os ataques aéreos que estava parada à porta de sua residência e mataram 4 homens e 2 mulheres, que, imprudentemente, apreciavam o bombardeio da entrada de uma casa próxima. Acho que a população de Berlim está muito mais afetada pelo fato de os aparelhos ingleses terem conseguido penetrar até o centro da cidade sem serem incomodados do que pelas primeiras vítimas que causaram. Pela primeira vez, a guerra veio bater-lhes à porta. Se os ingleses continuarem a proceder dessa forma, o fato terá um efeito tremendo sobre a moral do povo, ou moral do povo. Hoje, Goebbels modificou inesperadamente a sua tática. Depois do primeiro grande bombardeio de Berlim, a ordem que deu aos jornais foi a de não comentar o caso. Agora ordenou aos mesmos jornais que façam barulho e gritem contra a brutalidade dos pilotos ingleses ao atacarem as indefesas mulheres e crianças de Berlim. Todavia, é preciso lembrar que os berlinenses ainda não foram informados dos sanguinários bombardeios de Londres efetuados pela Luftwaffe. A manchete invariável dos jornais de hoje sobre o ataque aéreo da noite passada é uma só: ingleses atacam covardemente. E o pequenino Doctor faz ainda com que os jornais martelem nos ouvidos do povo que os aparelhos alemães atacam somente os objetivos militares na Inglaterra, enquanto os, entre aspas, piratas ingleses procuram atacar, entre aspas, segundo as ordens pessoais de Churchill, somente os objetivos não militares. Não há dúvida de que o povo alemão se deixará embair também por essa mentira. Um dos jornais de hoje chega a um grau extremo de histeria. Afirma que a Força Aérea Britânica recebeu ordens para, entre aspas, massacrar a população de Berlim. Pelo que tenho podido observar no decorrer das últimas noites, e Göring devia sabê-lo, torna-se perfeitamente claro que não existe defesa contra os bombardeios noturnos. Nem durante a noite de domingo, nem durante a de ontem, as defesas antiaéreas de Berlim, provavelmente as melhores do mundo, conseguiram colher um único aparelho inglês na luz de um holofote, muito menos derrubá-lo. O comunicado oficial, sem poder afirmar à população que os canhões antiaéreos conseguiram abater alguns dos aviões, quando milhares de berlinenses puderam observar que tal não se deu, anunciou apenas que um dos bombardeiros da Força Aérea Britânica foi posto abaixo ao se dirigir para Berlim, além de outro abatido quando regressava de Berlim. A noite passada, tive também as minhas dificuldades na Rundfunk. Em primeiro lugar, os sensores anunciaram que não podíamos mais noticiar qualquer ataque contra a cidade quando o mesmo estivesse sendo realizado. Em Londres, Ed Murrow não somente os anuncia, como até os descreve.
Além disso, tive uma desinteligência com os funcionários da rádio alemã. Logo que acabei a minha irradiação, ordenaram-me que fosse para um dos abrigos. Procurei explicar que vim para aqui na qualidade de correspondente de guerra e que, dando-me a ordem de refugiar-me num abrigo, nada mais faziam que impedir-me de exercer a minha profissão. Tivemos uma troca de palavras bastante ásperas. Noto que Lord How é a única pessoa por aqui, com exceção das corajosas secretárias, que não corre para o abrigo logo que começam a soar as sirenes de alarme. Durante um ano que o evito, mas ultimamente tenho pensado em conhecer melhor o traidor. Durante os ataques aéreos, ele mostrou que tem fibra. Ele se refere a esse Lord How, que é em inglês, já foi falado aí num vídeo para trás. Berlim, 31 de agosto de 1940. Estou de cama, resfriado. Quando a criada veio ver-me, ontem à noite, pouco antes de ter início o bombardeio, perguntei-lhe: será que os ingleses virão novamente esta noite? Com toda certeza, respondeu ela resignadamente. Toda a sua confiança, toda a confiança que 5 milhões de berlinenses alimentavam de que a sua capital não seria bombardeada, desaparecera por completo. Mas por que fazem isso? Perguntou logo depois. Porque vocês também bombardearam Londres, respondi. Sim, mas nós atacamos apenas os objetivos militares, enquanto os ingleses bombardeiam as nossas casas. A minha empregada era um bom reclame a favor da eficiência da propaganda nazista. Talvez vocês bombardeiem também as casas dos ingleses, observei. Os nossos jornais dizem que não, redarguiu ela, e afirmou que os alemães queriam a paz. Por que motivo os ingleses não aceitaram as ofertas de paz do Führer? Quis saber. Ela provém de uma família de operários. Seu marido é um operário, possivelmente um ex-comunista ou ex-socialista. No entanto, mesmo assim, ela é também uma vítima da propaganda oficial. Fake news de 1940. Os ingleses ontem à noite fizeram um bom serviço. E até mesmo as autoridades alemãs admitiram que os estragos causados foram maiores que nunca. Um amigo alemão me diz que as grandes fábricas Siemens foram atingidas. Esta noite, o Börsen-Zeitung publica a seguinte manchete: piratas aéreos ingleses sobre Berlim. Recusei a oferta feita pelo Ministério da Propaganda para levar-me todas as manhãs, juntamente com vários outros correspondentes, a um passeio de inspeção pela cidade, a fim de verificar os danos causados pelos bombardeios. Sei perfeitamente que as autoridades alemãs não têm a menor intenção de nos mostrar algum objetivo militar que tenha sido atingido. Além disso, para fazer uma inspeção honesta, seria preciso andar várias horas de automóvel pela vasta área de Berlim. Berlim, 1º de setembro de 40. À meia-noite de ontem, eu estava metido na banheira e não ouvi quando as sirenes deram o alarme. Só percebi o início do bombardeio aéreo quando os canhões começaram a atirar. Procurei dormir, ainda muito resfriado, mas fui acordado pouco depois pelo choque de 2 bombas que explodiram nas proximidades do hotel. Hoje, o alto comando anuncia oficialmente que durante a noite passada, os ingleses foram, entre aspas, impedidos de atirar suas bombas sobre Berlim pela esplêndida atuação das defesas antiaéreas da cidade e que, assim, as poucas bombas que atiraram caíram fora dos limites da cidade. Isso é muito estranho, porque Tiergarten amanheceu revolvido, ao mesmo tempo que os vespertinos admitem que, entre aspas, várias crateras abertas pelas bombas foram encontradas no meio do parque, depois do ataque de ontem. Esta noite fui a Rundfunk para fazer uma irradiação de aniversário. O censor militar, homem muito decente, mostrava-se confuso pelas informações contraditórias publicadas sobre o bombardeio.
As instruções que tenho são as de que o senhor não pode contradizer os comunicados do alto comando, disse-me ele. Mas os jornais contradizem, argumentei. Ouvi a explosão de bombas sobre o Tiergarten, o que é admitido pelos jornais. O oficial era um sujeito leal e permitiu que eu lesse ao microfone as narrativas contraditórias da imprensa. O efeito principal causado por uma semana de constantes ataques ingleses foi o de espalhar uma grande desilusão entre o povo de Berlim, semeando a dúvida nas suas ideias. Ainda hoje um alemão me disse o seguinte: nunca mais acreditarei em coisa alguma que anunciarem. Se eles mentirem com relação aos ataques efetuados contra os outros pontos da Alemanha, da mesma forma que o fizeram sobre os ataques a Berlim, então os outros devem ter sido muito violentos também. A verdade é que os bombardeios ingleses não têm sido demasiadamente mortíferos. A Força Aérea Britânica está usando poucos aparelhos, 15 ou 20 por noite, que vêm de muito longe para que possam carregar bombas pesadas e realmente eficientes. O principal efeito é moral, e se os ingleses forem hábeis, poderão fazê-lo aumentar noite após noite. Um outro ataque teve início hoje, pouco antes da minha irradiação, embora menor que os anteriores. No dia de hoje, há um ano, começou o grande contra-ataque contra a Polônia. Durante o ano que passou, as armas alemãs conseguiram vitórias nunca antes igualadas, nem mesmo na brilhante história militar deste país militarista e agressivo. No entanto, mesmo assim, a guerra não acabou nem está vencida. E, a ser exato o meu julgamento, é sobre esse aspecto que o povo está refletindo agora. Os alemães querem a paz, e querem-na antes que chegue o inverno. Berlim, 2 de setembro de 1940. Disseram-me hoje que os alemães, que são vistos removendo as chamadas bombas relógio, são, na sua maioria, prisioneiros retirados dos campos de concentração. A promessa que eles fazem é a de que, se escaparem com vida dessa perigosa tarefa, serão postos em liberdade. Na realidade, trata-se de uma escolha bem simples para eles. A própria morte é uma libertação sempre bem-vinda das torturas da Gestapo. Além disso, existe a possibilidade de a bomba não explodir. Sabe-se agora que algumas das que caíram no Tiergarten eram dessa espécie. De certo tempo a esta parte, os nossos sensores não nos permitem mais empregar o termo nazista nas nossas transmissões. Dizem que a palavra soa mal aos ouvidos norte-americanos. Deve-se dizer nacional-socialista, ou evitar inteiramente a expressão como faço eu. Além disso, a palavra invasão, aplicada em referência ao que aconteceu na Escandinávia e no Ocidente e ao que está planejado para a Inglaterra, passou a ser verdadeiro tabu. Estudando as cifras publicadas pelos alemães sobre as perdas sofridas durante os combates aéreos travados na Inglaterra, que são manifestamente inverídicas, cheguei à conclusão de que, quase todos os dias, elas regulam numa vantagem de 4-1 a favor da Luftwaffe. Essa proporção deve exercer uma atração mágica sobre alguém do Ministério do Ar. Os bombardeios continuam, as fake news mais ainda. De certa forma, vivemos alguma coisa semelhante nos dias atuais, né? Tanto com o avanço da extrema-direita no mundo, que a gente conseguiu conter, talvez, aqui no Brasil, quanto com a guerra que está em curso na Rússia e na Ucrânia. Ficamos por aqui, mas continua no próximo vídeo. Até a próxima.